Olá, eu sou Edgar Ziller Freitas, neto de Edgar Walter. E hoje eu venho aqui para poder trazer a vocês esse documentário contando um pouco da passagem da vida deste artista pelo nosso plano. Uma pessoa que foi ícone na pintura clássica nacional, professor de belas artes, bailarino do Teatro Municipal e transformou a vida de diversas pessoas e diversos artistas no país inteiro. Esse documentário vem para poder mostrar algumas imagens e também contar alguns relatos de familiares e amigos e pessoas que conviveram com o artista, assim como alunos, empresários, produtores, pessoas que fizeram diferença na vida deste artista e que este artista também fez diferença na vida dessas pessoas. Portanto, hoje eu trago aqui o documentário para poder mostrar a você e ao Brasil inteiro e também o mundo que no Brasil existia um pintor, uma qualidade igual à de muitos renascentistas famosos pelo mundo inteiro. Hoje eu trago aqui um relato de uma igreja, aonde que Edgar Walter fez a pintura do teto, a abóbada do teto, de uma igreja no bairro de Bem Posta, na cidade de Três Rios. Hoje, a igreja já teve uma pequena reforma, mas a obra de arte continua lá. Sou Carmen Simons, filha de Edgar Walter, e apesar de ter começado tardiamente a estudar a arte clássica, como eu sempre gostei, pintura e desenho, fui aconselhada pelo meu pai a começar a estudar desenho no Parque Lage com o professor Roberto Leal, que havia sido aluno dele, e Oswaldo Teixeira, que já possuía uma turma muito grande, de 120, mais de 120 alunos, era um lugar maravilhoso para a gente estudar, e ele foi um grande professor também. Quando eu já estava com quase 2 meses estudando desenho com o Roberto, ganhei minha primeira nota 9,5 numa pré-seleção que ele fez ali fora, sobre perspectiva, que é o que eu mais gosto de fazer até hoje, é meu ponto alto. Haja visto meus quadros, que é o que eu mais gosto de fazer. E ele chegou em Pedro do Rio, onde meu pai morava. Eu estava no ateliê com o papai e um grande pintor da época, que era Luiz Pinto, já falecido, infelizmente. E o Roberto chegou e falou: Edgar, põe a moça para desenhar, a pintar, que ela já está pronta. Eu disse: não, eu não estou pronta, não pode, começando agora. Ele disse: não, você já tem condição de começar a pintar. Quando o Roberto foi embora, papai me colocou sentada na frente da tela, uma tela bem pequenininha, de quase 1,5 m. Colocou com a própria mão as tintas na palheta, me dizendo: esta é da Academia Francesa de Arte. É esta que você vai usar o resto da sua vida, essa ordem de tintas. Uma por uma, colocou na minha frente uma peça de metal, bateu no meu ombro e falou: minha filha, boa sorte. Foi, deitou e dormiu no sofá dele, dentro do ateliê. E eu fiquei meio, na hora, aflita, não sabia por onde eu ia começar. E o rapaz que estava pintando o quadro dele falou: calma, Carmen, como é que você começa um desenho?
Peguei o carvão, comecei a desenhar a peça de metal. Blá, blá, blá. Como as tintas já estavam colocadas na palheta, eu comecei a pintar. Quando o papai acordou, quando ele chegou perto, eu falei, agora eu vou levar uma bronca, né? E ele olhou, ficou quieto, aquela maneira dele, e disse para mim assim, puxa, você conseguiu isso tudo? Eu falei, foi? Que a gente, quando está começando, não sente o que está certo, o que está errado. Você sabe que a arte é aquela, mas você não sabe até onde você foi. O papai não era de falar muita coisa para ensinar, ele deixava por conta do aluno ver até onde ia chegar. E assim foi, até um dia que eu batalhando no fim de semana inteiro, com uma tela até pequena, e eu não conseguia chegar onde eu queria. No final do dia que eu já ia embora para casa, no domingo, ele ficou em pé perto de mim, calado, aquela maneira dele, calma. E eu disse, pai, me ajuda aqui. Ele disse, levanta minha filha. Eu estendi o pincel, ele disse, não precisa disso não. Sentou e olhou o quadro pedacinho por pedacinho, fazia que sim, que não. E eu do lado já chorando. Ele fazia que sim e que não. Quando eu pensei que ele ia levantar, ele pegou a espátula e raspou inteirinho o quadro, limpava na palheta com aquela calma característica, e eu chorando. Falei, se ele raspou, o negócio está muito ruim. E ele naquela calminha dele, levantou, bateu no meu ombro e falou, minha filha, começa outra vez, vai ficar muito melhor. Eu passei a semana resolvendo se eu ia continuar a pintar ou não. Achei que eu não tinha vocação. Quando chegou na outra semana, eu disse, não, eu vou continuar, eu vou aprender. Se os outros aprendem, por que eu não vou aprender com o grande mestre que eu tenho dentro da minha casa? Voltei, aí comecei a estudar e batalhando e fazendo, até o dia que ele falou, muito bem, está indo muito bem, continue nesse espírito, que é assim que ele falava, ele gostava do que estava sendo feito. Então, a partir de então, comecei a frequentar salões e começaram a se suceder os prêmios. Primeira medalha de bronze, depois por aí adiante. Fui apresentada à Sociedade Brasileira de Belas Artes, que eu frequentei praticamente todos os salões a partir de então. E é muito gratificante saber que eu tive ao meu lado, desta forma simples de ensinar, como ele me ensinou, o grande Edgar Walter. O professor Edgar Walter foi um dos últimos pintores brasileiros a receber o prêmio Viagem ao Estrangeiro, ofertado pelo Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. E Viagem ao Estrangeiro, essa que ele fez com toda a família, e fomos direto a Londres, onde ele foi entrevistado algumas vezes pela BBC de Londres, e ficaram encantados com o trabalho dele no público, na rua, nos parques, e onde ele estivesse. Da Inglaterra fomos para a Itália, onde ele queria aprender com os grandes mestres da Renascença. E ali tivemos um período de quase um ano, né, frequentando, ele pintando o Rio Arno, Ponte Vecchio, o Bóboli, o Jardim do Bóboli, ele pintou muitas vezes lá. E de lá ele foi muitas vezes à França, a Paris, a Espanha, onde estão os grandes nossos pintores também, pintores mundiais, são os maiores também lá dentro. Porque ele foi para aprender a estudar com os grandes mestres da época. Ele, que já era um grande mestre, aprendeu com muita facilidade, muito mais. Estando na Europa, papai levava sempre, todas as vezes que ele ia a algum museu, algum lugar de arte, ele levava os filhos e dava aulas para a gente, ali dentro dos museus, nos mostrava os encantos da pintura, e frequentávamos muito também, muitos concertos de óperas, de bailados, os lugares mais bonitos que haviam dentro dessas cidades que nós fomos criados no meio da arte clássica. Todos nós gostando muito e todos nós interessados na arte milenar. Ele gostava muito de óperas e bailados, porque aí aos 16 anos ingressou na Escola de Dança Maria Oleneva, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para fazer parte dessa pleiade de grandes artistas.
pelo fato de admirar demais o bel canto e os bailados, que era o que ele gostava de frequentar e de assistir, onde a alma dele vibrava um bocado. E ele começou a dançar balé para poder custear os estudos dele como aluno de Oswaldo Teixeira, que ele era apaixonado pela pintura e se apaixonou cada vez mais. E para poder custear, ele ingressou no corpo de baile do Teatro Municipal, chegando a ser o segundo bailarino do Teatro Municipal, quando, já ensaiando o Espectro da Rosa, com a bailarina, a primeira bailarina já, porque eles também passaria primeiro bailarino ali, a partir dali, com a bailarina Juliana Anakieva, que foi partner dele. Ele estava ensaiando o Espectro da Rosa. E ele estava sendo preparado para ser o primeiro bailarino, quando ouviu o professor Oswaldo Teixeira conversando com Dona Olga Teixeira, falar que Olga, o Edgar já é um pintor. Ele largou o balé, quase matando a professora dele de balé, Maria Leneva, que meu primeiro bailarino, não faz isso comigo. Foi atrás do Oswaldo Teixeira, ela pedindo pelo amor de Deus que não. Mas ele não teve jeito, que a pintura foi a maior paixão da vida dele. A partir daí ele começou a se profissionalizar realmente na pintura, que era a vocação dele. É o que ele mais amava fazer na vida inteira. Virou professor de desenho e pintura, começou cedo como professor, era muito jovem ainda, até antes de se casar com minha mãe. Já era um grande pintor quando eles se casaram. Foi professor no Instituto de Belas Artes, no Rio de Janeiro também. Isso até antes de tirar o prêmio de viagem à Europa. Ele era conhecido como pintor bailarino, por isso, porque ele gostava da arte de um modo geral. E ele foi, inclusive, ele dançava no Cassino da Urca com Lurdia Bittencourt e Manuel Monteiro, também bailarino do Teatro Municipal. Sapateava muito bem, era aplaudido de pé, o trio todo, principalmente por ele. Quando ele entrava, o público chegava a levantar para aplaudir. Porque ele era de uma leveza de que ninguém conseguia entender como é que um homem bem parrudinho como ele era, tinha aquela leveza para dançar. Bom, a partir daí ele dedicou-se somente à arte de pintar, que era a paixão da vida dele. E foi essa a única grande carreira escolhida por ele para até o fim dos seus dias. Ele nasceu em Morro Velho, hoje Nova Lima, Minas Gerais, e foi agraciado numa sala na prefeitura de Nova Lima. Ele tem até hoje lá o quadro belíssimo, que é do Rego do Carrapato, pintado no local e dado de presente à prefeitura pela grande homenagem que fizeram a ele na época. Nessa época, ele residia em Pedro do Rio e já era muito conhecido, inclusive passavam as pessoas, já entravam aqui, Edgar Walter que mora, na estrada já sabiam que Edgar Walter morava ali. E um tempo depois ele resolveu mudar-se para Teresópolis, onde estamos hoje aqui no ateliê dele, onde eu continuo pintando no ateliê dele com as mesmas tintas, com os mesmos pincéis que eu pude ter, do qual eu tenho o grande orgulho de ter sido a herdeira e representante dessa grande arte que é a arte clássica nossa. Entre os grandes ensinamentos que meu pai me deixou foi quando eu assisti perguntarem a ele qual o seu melhor trabalho. E ele sempre respondia, o próximo. Era a perseverança da força da pintura que ele tinha, e ele quis aprimorar até o último dia de vida. Criar, melhorar, procurar o mais próximo da natureza, que é o que mexia com ele muito. Que é o que eu empolgava, que era a força da natureza, que é o que ele soube fazer de melhor, foi interpretar e dar ao mundo a grande poesia, a grande beleza dos quadros dele.
Uma das coisas muito diferentes da personalidade de Edgar Walter foi um quadro que ele deixou e fez durante alguns anos. Cada dia ele tinha uma inspiração e chegava, pintava um pedaço, largava, durante alguns anos. E não gostava que a gente olhasse, escondia um pouco, que era uma surpresa para a família. E nós temos o quadro aqui ainda, que é único, de Edgar Walter, está assinado por ele. Ele deixou já assinado bem um tempo antes de falecer. E é realmente uma coisa que nós não conseguimos entender até hoje. Mais ou menos calcula-se que seja, de repente, uma passagem para uma outra dimensão. Não se sabe, isso aí da cabeça do artista. Esse é o quadro que eu acabo de mencionar, que é único de Edgar Walter no gênero e que nem mesmo a família soube, nunca. Olhem só esse quadro. Ele realmente é único. Não existe outro de Edgar Walter assim. Parece uma brincadeira, mas não é. Pode quem quiser chegar perto para olhar. É o Edgar Walter. E ele nos surpreendeu a todos quando o papai faltou. Como Marchand, há 43 anos, eu sou proprietário aqui em Belo Horizonte da Rugendas, Genda, né? Que foi um artista alemão que passou por Minas Gerais, em 1821-22, numa célebre expedição. Enfim, em homenagem a um homem que pintou muita paisagem de Minas. E depois que nós tivemos os grandes mestres da pintura brasileira, desde Batista da Costa, o grande mestre na virada dos primeiros anos 30 em diante do Brasil foi Edgar Walter. Então nós temos o prazer e a honra de dizer que todos os eventos, eu trabalho hoje muito com os leilões de arte, todos os eventos nós fazemos questão de ter sempre 2, 3, 4, 5 trabalhos desse grande artista que além do grande pintor, a gente guarda no coração cada minuto pela profundidade de ser humano, pelo estado de ser, pelo humanista que foi Edgar. Edgar foi o pintor humanista por excelência, um homem desprendido, de um caráter único, uma joia rara que deixou tão marcada essa paisagem mesmo para nós. Falando sobre Edgar Walter, acho que eu tenho um pouco de autoridade, porque o grande livro feito sobre a vida e obra de Edgar Walter, nós tivemos o prazer de administrar, como já falei, né, de tocar esse processo. Naquela época muito difícil, você tinha provas de cor muito mais, com maior dificuldade técnica, os projetos eram muito mais caros, mas Edgar sempre muito querido, nós tivemos a felicidade de ter apoio de alguns empresários, sobretudo do Banco Mercantil do Brasil e Minas Gerais, que eles todos, os diretores, tinham uma coleção de 44 obras do grande mestre Edgar. E aí nos ajudaram muito, nós viajamos com o fotógrafo, com os escritores, acompanhei cada minuto, cada segundo até o dia da abertura e do lançamento do livro. Eu tenho o prazer de ter gravado o meu nome no livro, dentro de uma obra tão fantástica, de um homem tão espetacular, de um pintor tão fabuloso. Prazer imenso estar falando sobre o nosso querido Edgar Walter neste momento. Me apresento agora. Vitor Braga é o meu nome, sou Marchand há 43 anos, tive uma ligação muito íntima com o Edgar, já que foi mestre do meu pai. Tive o prazer imenso de coordenar todo o projeto do livro sobre a vida e obra desse grande mestre e, ao mesmo tempo, lembrar histórias fabulosas de Edgar. Um espírito único, ímpar, que eu conheci, de uma dimensão de homem como poucas vezes vi, de um estado de espírito como jamais vi num ser humano. Este gênio brilhante, grande dançarino, grande homem, um artista fabuloso, um dos maiores pincéis da paisagem brasileira de todos os tempos. Eu tive o prazer imenso de acompanhar desde criança, era um chamado Grupo Ribeirão da Mata. Criou-se um grupo de artistas, com Edgar, a partir do final dos anos 50, com 6 ou 7 pintores que iam pintar as beiradas de paisagem de um Ribeirão da Mata na cidade de Pedro Leopoldo. A cidade de Chico Xavier, a grande cidade, era uma beleza ímpar. Hoje o rio está um pouquinho meio tumultuado, sujo. Mas eu me lembro de Edgar Walter desde criança e eles saíam cedo, invariavelmente 5, 5 e meia da manhã já estavam com a maleta de pintura, pintando em loco, as paisagens em loco. E às vezes levava 2 telas. E quantas vezes eu ouvi fazer isso? Ele colocava uma tela a partir de 6, 6 meia, quando dava os primeiros raios de sol, ele do lado contrário, pintava a paisagem, para pegar aquela... E a partir de meio-dia, depois que eles comiam alguma coisa, ele virava outra tela do lado contrário da paisagem. Sempre buscando
as belezas da paisagem de um lado e de outro, de pôr de sol, de amanhecer e de entardecer. Então foi um gênio único, brilhante. Eu tive esse prazer imenso de acompanhar. Dentre as dezenas, centenas de obras que eu vi Edgar Walter produzir, e meu pai, Alberto Braga, que foi pintor também, eles trabalharam juntos, sempre pintavam em grupo, sobretudo na natureza. Me lembro muito, quando eu era muito pequeno, de uma paisagem fabulosa, que eu ainda tenho, de papai e meu pai. Os dois pintaram do mesmo tamanho, fizeram quadros menores, depois os pintaram maiores no ateliê. A paisagem do Parque Lage, no Rio de Janeiro. O Edgar Walter foi professor do Parque Lage. O artista fabuloso que ele era, ele deu aulas diversas no Parque Lage, então é um lugar que ele gostava muito, as pedras, os riachos, a cascata, no fundo do Parque Lage, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Uma passagem fabulosa, porque me lembro assim, nas histórias, eles contando, brincando, o Oswaldo Teixeira junto, inclusive com eles, o grande mestre deles, o grande artista, grande pintor, que foi diretor do Museu Nacional durante tantos anos. Então, essa paisagem eu tenho em casa, guardada até hoje, a paisagem do meu pai, e do mesmo tamanho, de 1 metro por 1,30 m, está na casa de um grande colecionador, um grande amigo nosso. E essa de Edgar Walter, claro. Dentro da produção brilhante que Edgar desenvolveu, durante esses anos todos, eu tive o prazer de acompanhar por mais de 40 anos, 30 e poucos anos, lembro-me de várias peças importantes. Aqui ao fundo mesmo é um quadro que eu não vi pintar. Eu estava nascendo, na verdade dos anos 40 para 50, mas pintou em Itabirito, a fazenda do pessoal do Álvaro Maia, muito conhecido aqui, um grande empresário mineiro, e ele era recebido como rei nessa terra. Então ele foi um homem assim, de pintar algumas das melhores paisagens de Minas Gerais. Mas me lembro muito bem do quadro O Rego do Carrapato, que mostrava a grande paisagem de Nova Lima, perto do Bicame. Ele pintou várias vezes esse ano, para lá e para cá. Enfim, e eu me lembro que ele pintou esse quadro, foi encomenda nossa, para a Prefeitura de Nova Lima. Quadro que hoje é conhecido por todos, porque fica no gabinete do prefeito uma vida inteira. Nós tivemos o prazer de vê-lo terminar este quadro e vê-lo inaugurá-lo no dia de abertura, da abertura solene. Então, um quadro que marcou. Um quadro, realmente um painel maravilhoso, que mede 1,30 m por 1,90 m e conhecido por todos hoje na Prefeitura Municipal de Nova Lima, em Minas Gerais. E a gente vai, assim, lembrando de passagens pitorescas, ricas, fabulosas, que sempre envolveram o Edgar. E eu ainda era muito criança, meados dos anos 60, Edgar estava pintando uma paisagem, das belíssimas paisagens que ele pintou nesse Ribeirão da Mata, em Pedro Leopoldo, atrás de Doutor Lund, num distrito, e lindíssima paisagem, das mais belas paisagens que eu vi de Edgar, de uma riqueza de cores, de uma explosão de cores. E ele veio pintando com aquilo com a maior alegria, enfim, um flamboyante maravilhoso na beira do rio, matas nativas. Quando ele acabou de pintar, ficou para mim um dos quadros mais fabulosos que ele pintou. Começaram a discutir. Edgar Walter, meu pai, Alberto Braga, outro pintor Pacheco Silva, cunhado do Chico Xavier, Sebastião Fonseca, dentre vários pintores que ali estavam. Que nome vou botar nesse quadro? Não é só Ribeirão da Mata. Que nome? Começaram a sugerir, e não me lembro mais qual dos artistas falou, mas Edgar, isso é uma natureza em festa. Natureza, é isto. Eu acompanhei emocionado isso. Natureza em festa, que hoje está numa das maiores coleções de arte de Minas Gerais. E lembrando desse grupo de pintores que se envolveram com Edgar Walter, lá em Pedro Leopoldo, no Ribeirão da Mata, a partir do final dos anos 50, a história muito importante também, porque este Pacheco Silva, que eu citei, estou citando, um grande pintor, violonista, compositor, um dos maiores pintores de naturezas mortas que eu conheci, este homem brilhante também, de um gênio maravilhoso, todo recatado, do mesmo jeitão assim de Edgar Walter, enfim, esse homem era cunhado de Chico Xavier. E foi aí que eu vi alguns contatos do grande mestre Edgar com um grande homem, gênio, luz única nesse mundo, que foi Chico Xavier. E a história, quando se conheceram, segundo a história, Chico Xavier, todo envolvido pelo respeito àquele grande paisagista, quis beijar a mão de Edgar Walter, aquela mão que pintava, que criava as coisas tão maravilhosas, verdes tão únicos, quis beijar a mão. E Edgar Walter, a humildade de um com o outro, não, sou eu que tenho que beijar a sua mão. A história conta, eu não me lembro desse detalhe, mas a história conta isso, e vi esses dois homens monumentais que passaram por essa terra, filhos digníssimos de Deus, se encontrarem.
Lembro-me de várias passagens de Edgar Walter, sempre com esse estado de espírito, né, os olhos brilhando, sempre contando as histórias. E ele dizendo que uma vez, Edgar que falava várias línguas, sei lá, 7, 8 línguas, e ele dizia, olha, Vitor, o único lugar que eu preciso de intérprete é Portugal. E uma dessas vezes em que eu estava em Lisboa, trabalhando uma exposição, e enfim, esperava 2 dias para uma ligação de um voo, e ele falou, já estou em Lisboa, deixa eu dar uma volta pela cidade, e pegou o primeiro ônibus meio sem rumo, vou rodar pela cidade. E ao entrar no ônibus, ele perguntou ao motorista, até onde vai esse ônibus? Aí o motorista ele disse, até o fim. Você Edgar Walter brincava, o senhor foi muito explícito, muito obrigado pela clareza e tal. Então era esse gênio, você podia conversar. Se você descuidasse com o Edgar Walter, cada minuto ele estava brincando, arrumando uma situação. Por isso foi esse gênio. Estou aqui hoje convidado para dar uma declaração, um depoimento a respeito do pintor Edgar Walter, para falar a respeito desse quadro. Esse quadro é um quadro que foi pintado em 1940, na época Edgar tinha aproximadamente 23 anos de idade. Esse quadro retrata a tia de Edgar, senhora Georgina Reilbut Lopes, e esse quadro participou do 46º Salão Nacional de Belas Artes e obteve medalha de prata, segundo relatos familiares. É um quadro da primeira fase de Edgar, que ele começou pintando retratos com o mestre dele, que se chamava Oswaldo Teixeira. Georgina Reilbut Lopes, ela é tia de Edgar, nascida em Nova Lima, morou em Belo Horizonte vários anos e logo após no Distrito Federal. Ela era esposa do Dr. Américo Ferreira Lopes, que era deputado federal e foi o primeiro procurador-geral do trabalho de Getúlio Vargas, na época. Meu nome é Ivan Cristério, sou artista plástico, professor, e eu tive a oportunidade de conhecer o Edgar Walter quando eu era mais novo, e ia sempre para Pedro Leopoldo quando ele estava lá, e a gente saía às margens do Ribeirão da Mata para pintar. Eu, no meu caso, eu ficava mais olhando o Edgar pintar. E um dia que a gente estava indo para lá, começou a chover, aí nós retornamos e fomos para o ateliê do Alberto Braga. Chegando no ateliê, o Alberto falou, gente, quando junta muito artista, nós temos que desenhar e pintar. Colocou a tela no cavalete, pôs Raimundo Costa sentado na cadeira e pôs um chapéu de palha na cabeça do Raimundo. E começou a tentar desenhar a lápis o retrato do Raimundo. Mas não estava dando muito certo, aí o Edgar pediu licença e com poucas cores, verde, branco, vermelho, carmim, amarelo ocre e tal, aí ele, com o pincel, sem desenhar, marcou os olhos, o nariz e a boca e em poucos instantes estava o quadro do Raimundo Costa pronto e nós ficamos maravilhados com o talento dessa pessoa que foi um grande artista, um grande artista brasileiro. Meu nome é Vânia Braga, eu sou escultora, fui criada, quando alguém me pergunta sobre a minha história de artes, eu falo que eu nasci praticamente dentro de um ateliê de artes. Sou filha do querido saudoso Alberto Braga, que foi um companheiro de amigo e de artes da vida inteira do nosso querido Edgar Walter. Bom, falar do Edgar é falar de alma, de inspiração, de pura delicadeza, das pinceladas que ele tinha nos quadros.
da inteligência, é suprir tudo que você tem de bom dentro da sua alma, para falar do Edgar. E acompanhei minha vida inteira, desde a minha infância. Minha casa era cheia de artistas, né, que meu pai pintava no ateliê. Estavam todos, tinha 10, 12, 15 artistas que vinham, todos. E foi pintando as paisagens perto do Ribeirão da Mata de Pedro Leopoldo, e foi nascendo esse instinto artístico dentro de mim. Ganhei meu primeiro cavalete aos 7 anos de idade, pintei junto com eles, e dali partiu a paixão pela escultura, tirado de toda a inspiração desses dois grandes artistas maravilhosos. Estou falando dos dois, que era uma turma era o René Simon, era o Olavo, isso, o Benedito Luiz, né? Era uma turma bacana. A minha infância foi regada de muita alma, de muita arte. Isso eu tenho que agradecer ao Edgar, que foi para mim o maior, ou um dos maiores artistas acadêmicos brasileiros. Porque ele é eterno, ele não vai morrer nunca. Eu só tenho que ter a felicidade de agradecer a Deus de ter aprendido tanto, não só na arte, na pintura, como nas histórias de vida, né? Ele foi bailarino do Municipal, todas as histórias que ele contava foram muitas vezes do lado da mesa. Naquela mesa está faltando eles, né, que eu falo. Grande Edgar Walter. Eu tenho um quadro, está na minha casa, que foi ali seria um estudo. Papai tinha mais ou menos a idade de Cristo, 30 e poucos anos. Cristo morreu com 33 anos. E foi um ímpeto de arte. Papai posou para o Edgar, serviu de modelo para ele fazer o Cristo. E foi questão de 1 hora e pouco. Inclusive o quadro é inacabado. Depois de 40 anos mais tarde que ele foi assinar o quadro. Mas na hora que você pega as mãos do meu pai e você vê Cristo, ali quando você olha, pura espiritualidade de um artista, é maravilhoso. Quando você tampa daqui para cá, você enxerga os olhos, o nariz do meu pai. E eu me emociono a cada vez que eu me deparo com esse quadro. Ele emociona muita gente e a mim também. Tenho certeza que aquele foi um ímpeto artístico maior que o Edgar teve dos dois ali naquele momento. Papai posando como Cristo foi 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. E tem várias histórias, né, me recordando, se eu for contar aqui, são inúmeras histórias do Edgar. O Edgar, além de passar muitas histórias importantes, sobre histórias de vidas, ele era piadista. E eu ria muito com ele, sorria muito com ele. Ele era engraçado. E como eu fui criado numa casa do interior, Pedro Leopoldo, né, que é onde eles pintaram o Ribeirão da Mata várias vezes, minha mãe era farta, era comida, mesa do interior. Era café da manhã, almoço, depois café da tarde, jantar. Então, com aquela elegância dele, um ordem, Edgar um ordem. E aí, na hora que ele estava terminando, acabando o prato dele, mamãe já chegava por trás e já jogava mais uma coxa de frango caipira. Ele falou: Maria, já tinha terminado. E aí ele vinha com as piadas dele e a gente dava muita gargalhada. Oi, gente. Meu nome é Paulo Rubens Simons, filho do grande mestre Edgar Walter Simons, a quem idolatro e considero realmente o maior artista brasileiro. Não creio que entre os 2 maiores, os 3 maiores, ele sendo um deles, que alguém tenha feito o tanto que ele fez. Tanto quanto se diz que um gênio é uma pessoa que cria alguma coisa. E ele criou a Escola Mineira, que é um estilo de pintura que vem da escola de Edgar Walter. Então, tal qual outros seguidores, eu também o admirava muito, não só como pessoa, como pai, mas também como um grande artista nato. Ele não sabia fazer mais nada, nem fritar um ovo, coitado. Mas o que ele fazia com o pincel merecia qualquer outra coisa. Essa cabecinha dele era excepcional, sonhos lindos ele transportava para as telas.
onde eu tive o prazer de estudar 3 anos com ele em Teresópolis. Vim para esse propósito, estudei junto, muito severo na forma de ensinar, onde então me dava de tristeza horrível na forma com que ele corrigia as coisas. Toda aquela linguagem, todas as técnicas, embora tenha nascido com ele e tenha sido, inclusive, um fator que contribuiu para que eu viesse a pintar e admirar o que estava fazendo. Entre tudo que eu sei na vida, eu acho que a pintura é uma das coisas mais difíceis, especialmente quando se trata de paisagens. Porque a paisagem não tem 2, 3 dedos, ela tem muitos dedos. E você tem que sentir o tom, o ar, influenciando tudo. Modifica de acordo com a distância, os primeiros planos com força, com vigor. Isso tudo ensinado por ele, que você pode observar nos quadros dele. E eu não tenho... tive o grande prazer e um presente de Deus, obviamente, de ter nascido ali. Um homem simples, humilde e um cristão muito dedicado, sério na sua cristianidade e não falava com ninguém a respeito da crença dele, e sim exercia essa crença. De forma que, como filho, foi outro magnífico presente de Deus. Ser bom, educado, respeitador, culto, e uma cultura sempre com uma brincadeira, ele tinha sempre um caráter de fazer trocadilhos, era muito cômico. Era uma pessoa feliz. Um dia ele me convidou para um chá, hoje faço eu. Sentamos para tomar o chá, botou a mesa, tudo, fez linda a mesa, a britânica, a forma britânica, e sento para tomar o chá, não tinha, era só água quente, esqueceu de botar o chá para fazer. Então, não seria para dizer, não sirvo para nada mesmo. Pai, vai pintar, vai, pelo amor de Deus, deixa que eu faço o chá, o café. Ele faleceu nos meus braços, ele por duas vezes me deu adeus, meu filho. São momentos, eu agradeço a Deus estar ali, embora horrível os que eu sentia, vontade de correr, de gritar. Nunca tinha tido medo na vida, como dessa vez. Mas, pelo menos, Deus me deu o prazer de estar com ele no momento que ele sabia que eu acredito num Deus, acredito numa paz, acredito que inclusive que nós vamos voltar um dia. Na onde dava aula, que era no Parque Lage, no começo era na Praia Vermelha, depois passou para o Parque Lage, onde eu presenciei algo que não era muito dado dele, porque papai não usava palavras vulgares, palavrões. E nessa oportunidade, um dos alunos dele esteve na Europa e viu pinturas de Rubens. E chegou para o meu pai e disse: professor, quadro de Rubens não me diz nada. Papai levantou o óculos assim, bem nervoso, e se dissesse, mandar-te-ia para... Ele disse aquele termo bonitinho, né? Então você vê, o caráter em defesa da arte, ele defendia, porque era o que ele sabia fazer, estudou para ser isso, teve a técnica desenvolvida por ele, aquela técnica dele, que todos conhecem o quadro dele. Então, o desrespeito desse estudante foi muito grande e fez com que ele tomasse essa atitude meio indecorosa. Mas uma outra coisa, os alunos, nunca ele dava mais do que 5, média 5. E os alunos chegavam para ele: professor, mas só 5, por que você acha que você merece mais? Dizia ele. Não, porque tá bom, o senhor disse tá bom, dentro do que você conhece, tá bom. Se eu não mereço 5, por que eu deveria dar para você 5? E que você quer passar de ano, eu te dou 10, passa de ano. Mas não conte mais com a minha ajuda. Ele era muito severo nesses momentos. Então, dentro de qualquer aspecto da arte, ele era severo. E era capaz de perder até, como já disse anteriormente, ele usou termos que ele não usaria, que eram vulgares, mas nesse momento ele usou. Então, foi um grande prazer e eu gostaria que o mundo viesse conhecer mais sobre ele. Tem um quadro que eu pintei dele que está no Fezo, em Teresópolis, um quadro de tamanho natural, e está lá na entrada maior
você abre a porta e meu quadro está lá, não é pela minha pintura, e sim pelo subjeto, que foi o fato de eu ter pintado meu pai depois da morte dele, que transmitiu bastante do caráter, da expressão dele. Graças a Deus está lá e fui muito feliz por essa razão. Mas sempre, todos que tocavam Edgar Walter, alguma coisa de arte saía das pessoas, porque ele inspirava. E quero que vocês, todos que assistam isso, creiam, observem, analisem, leiam sobre ele, vocês vão poder ver que o conjunto de coisas que ele proporcionou ao mundo, foi muito grande, pô. E a mim me deixou moral, princípios, que agradeço, porque era um homem com princípios e moral, me deu uma base, embora nesse mundo meio perdido, a gente tenha que driblar tantas coisas, mas a base moral ele me deu, junto com minha mãe. Ele teve a tristeza de 3 filhas morrerem de câncer, uma atrás da outra, que fez com que ele parasse de pintar durante 3 anos. Eu moro na Austrália, eu vim da Austrália para ficar com ele, para estimulá-lo a voltar a pintar. Porque como artista ele não tem os pés no chão, e aquilo era um inferno dantesco. Então ele achou que aquilo era uma coisa horrorosa. A que preço ele ganhou tanto esforço na vida, a que preço essas coisas custaram para ele, assim dizia ele. E foi difícil fazer ele tocar no pincel outra vez, preparava a palheta dele constantemente para que ele começasse, até um dia que o vi começando, sentou-se na tela, de repente, a palheta pronta, sentou-se em frente à tela e começou com o quadro, a rabiscar o quadro assim, e eu chego do lado dele, as lágrimas fluindo, e ele voltou a pintar. Magnífico. Deus me ajudou a ter essa força para ajudá-lo. Era o mínimo que eu podia fazer, pelo bem da própria humanidade, pela arte e pelo meu pai, pelo homem, pelo que ele deixou, o legado que ele deixou para o Brasil e para o mundo. Vocês sabem que ele tem prêmios no exterior, ele foi recebido na Austrália, onde eu moro, por jornais, televisão, conhecem Edgar Walter. Nos Estados Unidos conhecem, na Inglaterra conhecem Edgar Walter. Quer dizer, tem muita coisa para saber sobre ele. Uma das façanhas dele, uma das coisas que faziam que muitos, quando vieram a saber, é que se faltasse pano de pincel para limpar os pincéis, acredite ou não, ele tirava a cueca e usava a própria cueca. Entendeu? Então, são detalhezinhos que vocês vão saber propriamente no filme, que vai ser mais bem contado. Mas o perigo, se ele encontrasse alguma coisa que desse para ele pintar, ele estava inspirado, não tivesse uma tela, pintava ali mesmo, uma prateleira de algum lugar. Ele tinha que pintar.
Gostaria de agradecer a sua presença neste documentário e também dizer que, se você gostou, ajude a chegar a mais pessoas sobre a vida e a arte de Edgar Walter, este artista de renome que fez uma grande diferença para o cenário nacional. Muito obrigado, e a arte existe porque a vida por si só não basta. Ferreira Goulart. Um abraço.